Seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui do YouTube e hoje é um prazer ter você para falar de um tema que é realmente uma crescente na área de vendas, que é o medo, a vergonha. E a gente vai falar desses temas hoje aqui. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui para que a gente possa contribuir para o teu crescimento na área de vendas, na tua operação comercial e assim conseguir alcançar os seus sonhos, seus objetivos e galgar novos níveis. Não deixa de enviar esse vídeo para os teus amigos também e trazer aqui sua opinião no final do vídeo sobre esse tema que é tão crescente e polêmico também quando a gente vem para a área de vendas. Muitos vendedores estão ficando com vergonha, com medo de ligar, de fazer prospecção. E é sobre esse tema que eu quero trazer hoje para a gente conversar. O que eu quero trazer aqui em primeiro lugar nesse vídeo eu não sou um profissional da saúde, eu não sou especialista neste assunto, então tudo que eu vou trazer é baseado na minha experiência, com base em como eu lidei com esse mesmo medo, com essa mesma vergonha, na hora de falar no telefone, na hora de prospectar, fazer reuniões, na hora de vender de fato. Já aviso que esse vídeo aqui ele vai ser longo, porque a gente precisa tocar em uma série de temas para te ajudar na reflexão e que me fizeram refletir. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender hoje é que tem uma mudança de comportamento de gerações. Então, nós temos ali a geração Y vindo até 95, depois de 97 em diante nós temos a geração Z, né, vindo, que é uma nova escola, um novo comportamento. E talvez até o pessoal ali de 97 até os anos 2000 ainda não tenha esse problema, essa dificuldade. Talvez o pessoal que veio depois disso tenha mais, eu já não sei mais qual geração a gente está falando, né? Mas existe sim uma mudança de comportamento, onde a gente tem muito mais acesso à tecnologia, onde você dá para uma criança um celular, ela já sabe ali fazer tudo, né? E se você compara com uma pessoa ali que é um pouco mais sênior, né? Alguém que talvez ali nos seus 60, 70 anos de idade, ela já vê a tecnologia e tem dificuldade de utilizar com maestria logo de cara. Ela precisa talvez de um tempo se familiarizando até conseguir utilizar, enquanto que para uma criança isso é quase que natural. Então a gente tem uma mudança de comportamentos, porque, por exemplo, nas nossas juventudes, eu falo isso, hoje eu tenho 29 anos, em 2024, a gente tem uma visão de que, poxa, eu peguei o meu celular, eu tinha ali 16 anos, no meu primeiro celular smartphone. Então, antes, até para você mandar uma mensagem era muito mais caro, mais difícil. Então, não tinha uma facilidade de comunicação, acessar a internet era muito difícil pelo celular. Você tinha um computador e não era algo, pelo menos na minha geração, na minha idade, que eu ficava fazendo sempre, porque tinha que estudar, tinha que fazer uma série de outras coisas. Então os pais às vezes controlavam isso melhor, não vai ficar tanto tempo no computador, enfim. Já hoje é diferente, né? O jovem ele já tem contato com a tecnologia desde muito novo. E aí os comportamentos mudam. A gente percebe que a interação de se comunicar, ela tem se tornado mais difícil. E natural que isso aconteça, então esse é um fator, as mudanças de gerações. Estava até lembrando de um caso de um amigo que ele é vendedor, foi vendedor durante muitos anos, e ele falou que ele pegava ali uma lista telefônica e saía ligando para todos os números para prospectar, lista fria real ali, e ele falava como ele vendia um produto um pouco mais caro, ele falou que os filtros que eles tinham às vezes era pelo sobrenome que parecia ali um pouco mais refinado, eles usavam isso como um filtro, então era o critério que eles tinham ali para fazer algum tipo de prospecção um pouco mais qualificada. Hoje, nem pensar, a gente tem listas aí que você consegue, ferramentas que trazem listas de dados, né, de forma legal, né, naturalmente, que você consegue trabalhar com essas prospecções. E aí faz via e-mail, faz via mensagem, e o telefone muitas vezes tem caído em desuso. Então, olha as mudanças de cenário, né? E aí a gente entra num segundo cenário de que as pessoas hoje talvez estão se blindando um pouco mais por chamadas de telefone de número que elas não conhecem, para não cair em golpes, não cair em cobranças excessivas, em propagandas em excesso via telefone. Então, tem tido uma mudança. E eu observo que muitos dos vendedores têm usado isso como uma forma de dizer, poxa, ligar não funciona mais. Só que isso muitas vezes é para esconder
um medo, uma vergonha ali de pegar o telefone e ligar. Então criou-se um monstro, né, do telefone, como se falar com alguém fosse muito mais difícil do que realmente é. E na verdade não. Então existem pesquisas que sim, a gente consegue conversar com muitas pessoas por WhatsApp, mas o telefone ainda é muito efetivo, muito efetivo. Talvez em empresas maiores a gente tenha que fazer mais burocracias, né, passar por um, por outro, talvez vão preferir mais e-mails, etc. Mas em empresas ainda ali que o processo é um pouco menor, o telefone ainda é um grande processo de comunicação, né? E aí que está o grande gap, né? E eu percebo esses dois fatores. E tem um terceiro fator, que é a falta de preparo. Então, você tem medo por não estar preparado para aquela ligação, porque você não sabe o que falar. Quando o lead ou a pessoa que você está ali tentando entrar em contato, ela te atende, o que você vai falar? Eu não sei. Como que eu vou lidar? E se a pessoa ficar brava, o que eu vou fazer? Então, existe esse cenário também, é um terceiro fator. Então, primeiro, mudança de comportamento de geração. Segundo, as pessoas têm se blindado, mas a gente ainda tem visto que há, sim, altíssimas taxas de sucesso usando o telefone. E terceiro, que é justamente a falta de preparo, a falta de técnica. E nesse a gente abre a porta para dois cenários, que é a prospecção ativa e a ligação de qualificação. Na prospecção ativa, é realmente um trabalho muito mais árduo, onde você vai pegar uma lista ali de telefones, vai fazer contatos, você vai usar cadências de e-mail, de mensagem, vai tentar ali vários tipos de canais de comunicação para conseguir prospectar um cliente. Essa ligação, esse tipo de contato, eu vou deixar aqui um pouquinho de lado nesse momento, porque ela é um pouco mais complexa e, de fato, exige mais habilidade, é um processo mais difícil, né? Entre aspas, né? Processo mais difícil em questão de resiliência, não em questão de técnica. E aí tem o segundo, que é a ligação de qualificação. Então, chegou um lead, seja via marketing, orgânico, seja via tráfego, você, em vez de fazer o primeiro contato por telefone, você manda uma mensagem, porque você tem medo de ligar. Mas é justamente nesse ponto que eu quero fazer uma reflexão com você. O que é o medo, né? É você criar uma situação que não existe, né? E problematizar ela dentro de você. Então, você pode naturalmente trazer ali ou pontos exagerados, né, para a situação, né, ou pontos de traumas pessoais. Então, você pode ali ter alguma vez algum cliente te tratou mal, isso não te deixou legal e você tem medo de fazer ligações por conta disso, isso é um cenário. E você também tem ali uma problematização. E se eu ligar, a pessoa vai ficar brava, eu vou ficar nervoso, eu vou suar frio, eu vou gaguejar, a pessoa não vai conseguir, não vou conseguir interagir com a pessoa da forma adequada e eu vou estragar tudo, e você começa a problematizar a situação. E esses são os fatores principais de medo hoje, né? Então, o que eu quero que você faça na reflexão? Para você lidar com o teu medo, em vez de você problematizar demais, traz o cenário real. O que de fato pode acontecer? O que de fato pode acontecer? Então vamos lá, vamos criar alguns cenários. Primeiro, eu posso ligar e o lead pode não atender. É um cenário que pode e vai acontecer. Eu posso ligar, o número pode estar como não existe. Pode também. Eu posso ligar e a pessoa me atender e falar, olha, eu não consigo falar agora. Tudo bem, ok, é um cenário. Você tem que ter ali um possível saída já para esse tipo de resposta. Falando, então quando eu posso falar, tal horário, dá opções, enfim. Aí é um outro assunto. Você pode, sim, falar com a pessoa e ela falar para você, olha, eu não lembro de ter preenchido nenhum formulário, ter entrado em contato ou pedido o contato. E aí você vai ter que também já estar preparado para esse tipo de abordagem. Então, 4. Agora, a quinta. Pode acontecer também da pessoa te atender e falar, opa, era isso mesmo. E você ter que discorrer teu script, teu esboço, tua fala e trazer a conversa para acontecer. É um cenário. Ou pode ser que essa pessoa fale e fique brava com você e fale, olha, fica me ligando, eu não marquei nada, onde já se viu, me ligou, etc. E tá tudo bem também. Essa pessoa pode fazer isso. Então são esses 6 cenários. Se o pior deles, que a pessoa ficar brava, acontecer, você vai perder seu emprego? Não. Você vai perder uma venda? Ainda não. Você vai ter um problema enorme? Não. Você, na verdade, deixou de ter um cliente chato e mal educado.
Pronto, eu penso dessa forma. Você já isolou essa. Agora, se o teu medo é quando o cliente fala alô, você pode já ter um script ali, um texto, tanto que no curso Máquina de Vendas a gente ajuda ali você a estruturar uma série de scripts para o teu cenário, para o teu time de vendas ou para você, caso você seja vendedor. Então, você já tem ali uma série de abordagens. E aí o que você precisa é de um script. Você pode usar ali scripts e construir, tanto que a gente constrói no curso Máquina de Vendas scripts, seja para você vendedor, seja para você empresário, para usar para o teu time ou para você mesmo, para que você consiga lidar com cada uma dessas situações. Então, é importante você estar preparado. Agora, olhando dessa forma, não fica mais tranquilo de lidar? Não fica mais leve? Então, são 6 opções. Dentre elas, 2 a pessoa não vai te atender. Uma ela vai falar que não tem tempo. A outra, ela vai falar que não preencheu nenhum formulário. A outra, ela vai querer falar com você. Ó, já te digo, o que vai mais acontecer? A pessoa não atender e a pessoa dizer que não pode falar nesse momento. É o que mais acontece. O outro é a pessoa te atender e querer falar com você. O outro é a pessoa dizer isso aí de uma discrepância maior. Então, esses são os 4 que mais podem acontecer. O quinto e o sexto, lá embaixo, muito distante, é a pessoa falar que não preencheu nenhum formulário, etc. E o sexto é a pessoa ficar brava. Foram poucas as vezes que eu vi clientes ficarem bravos ali por causa de uma ligação. Na verdade, que eu me recorde de uma vez só. Então, pense nisso, tá? Às vezes a gente está problematizando uma situação que não tem porquê. E aí vem um outro ponto para te ajudar a lidar com esse medo, com essa vergonha. É treinar e treinar muito. Treinar e treinar muito. E hoje você pode treinar sozinho, você pode treinar no espelho, você pode usar a inteligência artificial para treinar. E o treino ele vai te preparar para todas essas situações. E quando você está muito bem treinado, elas viram naturais. Agora vamos comparar com um piloto de carro de corrida. Eu gosto muito de corrida, então vou usar esse exemplo, né? Ele vai ali, está com o seu carro, ele vai entrar numa curva a 200 por hora, né? Eu, numa curva a 200 por hora, você a 200 por hora, vai estranhar muito aquilo, vai ficar assustado, não vai saber nem controlar um carro nessa velocidade, nem fazer uma curva dessa, vai fazer a 100, 90, né? Mas ele sabe fazer a 200 por hora, mas nem sempre foi assim. Ele começou treinando, ele começou primeiro lá no kart, aí depois ele treinou num carro de categoria de base, depois ele subiu para um Fórmula alguma coisa, até um dia que ele chegou na Fórmula 1 e faz a curva a 200 por hora. Mas teve um processo. Ele foi treinando e hoje para ele aquilo é natural. Ele treinou tanto que até o corpo dele já sabe como reagir, os reflexos dele sabem trabalhar para aquilo. Se você treinar bastante a tua comunicação na área de vendas, você vai chegar num ponto que a pessoa falou uma coisa e você já sabe o que falar, porque você treinou aquilo exaustivamente. Você já se tornou natural para você. Então o treino ele é o maior aliado que você pode ter. Só que muitas pessoas não querem treinar, elas não querem fazer esse sacrifício. E aí vem o outro ponto que eu quero te trazer para refletir. Vencer alguns medos está diretamente ligado ao resultado que você vai ter. Então, quanto mais você encara alguns medos e mais vence eles, mais resultado você tem. Por exemplo, você pode conseguir falar com o diretor que recebe muitas mensagens por telefone. E aí você ficou com vergonha de ligar para ele mandou uma mensagem, ele recebeu 200 mensagens naquele dia, não viu a sua, tem um alto fluxo ali, ele acabou deixando você de lado. Mas se você ligasse, como às vezes um perfil de decisão é uma galera que já está acostumada a receber mais ligações, ele poderia ter te atendido e você poderia ter feito ali a venda que salvaria teu mês, que viraria o teu jogo, mas você deixou de fazer por medo, por vergonha. Então, por mais que seja difícil, eu não estou falando que é fácil, tá? Em nenhum momento eu disse que isso é fácil. Mas por mais que isso seja difícil, você vai precisar encarar e vai conseguir vencer. Eu tenho certeza que vai. É tudo você estar bem preparado. Eu vou trazer um exemplo aqui, pessoal, tá? Eu durante muito tempo fui o desbravador, não tinha medo de nada, nem de ninguém. Trabalhava, viajava o Brasil, ia para Goiás, quase Brasília de carro, carregando quase 1 tonelada de equipamento na caçamba. Olha, eu fiz tanta loucura e não tinha medo nenhum, né? Aí eu fui ficando mais velho e eu parei de viajar e uma vez eu viajei e tive uma crise de ansiedade viajando. Isso me devastou, né? Aí, enfim, volto ali a buscar, entender o que aconteceu, comecei a ver
que talvez alguns gatilhos, entender. Fiz terapia para entender o que me deixava ali tão estressado quando eu viajava e ficava tão estressado. Entendi os pontos, corri atrás e trabalhei, melhorei, né? Precisei agir. Sozinho, parado ali, não ia ter nenhuma mudança. E aí, naturalmente, se você me conhece, já deve ter visto que um tempo atrás eu descobri um câncer, precisei fazer uma cirurgia, precisei fazer quimioterapia. E o que as pessoas não sabem é que, naturalmente, é algo assustador, é algo que dá medo. Mas, além disso, tiveram momentos de medo real. E, por exemplo, eu tive um choque anafilático com uma quimioterapia, e eu lembro de ver tudo apagar, e ali eu achei que eu ia morrer. Eu lembro de meu último pensamento antes de apagar, falar, eu não posso morrer. E foi estranho, porque eu não senti medo. Não veio uma sensação de medo. Aconteceu tanta coisa que não deu tempo de sentir medo. Era tantas coisas acontecendo, sensações no corpo, dores em alguns pontos, e que eu falei, nossa, não deu tempo de sentir medo. Não deu. Aí, ok, passei, graças a Deus fiquei bem, melhorei, fiz o tratamento, não foi fácil, mas deu certo. Aí, tempos depois, eu tive uma complicação, fui parar na UTI, e sem imunidade, com a imunidade muito baixa e com uma infecção. E ninguém sabia onde era a infecção. O médico falou, olha, se você não fizer esse tratamento agora, pode ser que dessa madrugada... Imagina você ouvir isso, né? E... novamente, não deu para ter medo. Só deu uma sensação de preciso lutar. Então, o corpo ativou um modo de luta muito forte. De preciso vencer isso. E aí eu comecei, depois que tudo isso passou, e eu fiquei super bem, graças a Deus estou zerado hoje, eu fiquei pensando, caramba, nas horas que realmente, né, você tá ali, onde realmente é um medo justificável, que você tá ali, no último ponto que você poderia chegar, eu não senti medo. E agora para outras coisas, que se o pior acontecer, tá tudo bem, eu tô com medo. E isso começou a me dar uma nova visão sobre as coisas. Que o medo, na verdade, é muito mais a nossa imaginação, criando um cenário, e do que realmente uma realidade. Porque na hora que você realmente está numa situação onde o medo seria justificável, o teu corpo ele não te permite, talvez sim, estou falando por mim, tá? Não permite sentir essa sensação. Ele vai te dar um gatilho de você precisa lutar e ser forte e vai para cima. Vai te dar uma descarga ali que você vai... né? Então pensa nisso, né? Foi o que me ajudou a encarar muito dos medos que eu tinha, e depois eu reestruturei toda a empresa junto com a recuperação da quimioterapia. Então a empresa se reestruturou num formato que eu queria, né? Ela estava bem de saúde, mas eu precisava seguir para um formato diferente do que eu queria, no mesmo tempo que eu me recuperava, e eu fiquei com medo de falar, puxa, será que eu vou ter saúde para aguentar esse tranco com tanta coisa, demanda de trabalho, né? E tive. Né? Então, você começa a ver que, na verdade, a tua mente, ela pode te sabotar. E você tem que pensar que... não pensa no pior que pode acontecer. Porque o pior que pode acontecer na nossa mente sempre é muito fantasioso, né? O cliente pode ficar bravo comigo, ligar para o meu chefe, me fazer perder o emprego, eu vou perder o emprego, vou ficar sem trabalhar nunca mais, vou passar fome, vou morrer de fome, vou perder tudo, minha família vai me achar uma vergonha. Gente, olha esse catástrofe que pode ter sido criado, né? Não existe. Então, sempre que você sentir medo, pense no que pode acontecer racionalmente. O que realmente, racionalmente, pode acontecer. Foi o que a gente fez. Foram pontos que me ajudaram e eu espero que ajude você também. Lembre-se de se preparar muito bem, treina bastante, anota num papel os pontos que realmente podem acontecer, que te travariam e o que você faria em cada um deles. Eu tenho certeza que isso vai te dar muita mais lucidez. E encare esses medos, porque quanto mais você encara, menores eles ficam e mais forte você fica. Esse conteúdo aqui foi um pouco mais filosófico, mas eu não podia deixar de trazer, porque muito dos alunos, muito dos mentorados e clientes trazem isso tanto de si quanto das suas equipes, da nova geração que eles estão contratando. Então a gente precisa abordar esse tema sim,
e eu espero que de verdade tenha feito diferença para você. Se você quer melhorar suas técnicas e realmente ver resultados diferentes, estar preparado para ser o melhor que você pode ser como vendedor, você poder treinar teu time, construir uma operação de vendas, clica aqui embaixo no link da descrição, onde você vai poder conhecer o curso Máquina de Vendas 360 e assim virar o jogo e construir uma operação escalável e previsível para você poder realizar todos os seus sonhos, mudar de vida e alcançar tudo que você sempre sonhou. Meu nome é Leonardo Gherardi e nos vemos no topo.